Então, gente, sejam muito bem-vindos. Nosso encontro online, virtual, né, de todos os grupos de estudos, nesse momento que está todo mundo em casa mesmo. Então, né, Gabi, eu acho que agora é o momento da gente se conectar aqui virtualmente para hoje, em especial, trazer conteúdos, que é uma das nossas ideias com esses webinários mensais, mas também nós vamos ter uma super presença do nosso parceirão, super especialista aí na área da neurociência, Maíton Vasconcelos, que é professora, inclusive, da NeuroArc Academy, vai estar trazendo para a gente um assunto que tem sido uma demanda do momento e a gente achou bacana compartilhar aqui com vocês, né, Gabi? Exatamente. Então, a gente está muito feliz com esse primeiro encontro oficial. A nossa ideia é que a gente faça isso mensalmente, sempre mais para o final do mês. Então, para vocês já se organizarem mais ou menos no calendário. Isso a gente também vai colocando para vocês, qual vai ser o tema do mês, sobre o que a gente vai falar. E como a Pri bem falou, a gente quis começar então com o Mailton, porque a gente enxerga essa necessidade atual de agora. E também querer compartilhar um pouquinho uma ação muito linda que Porto Alegre. É isso aí. Eu já estou vendo rostinhos aqui de Porto Alegre, Sandra, Suzy, tem mais alguém aí de Porto Alegre? A ideia, gente, desses webinários, eu acho que a Gabi trancou ali, é que a gente possa, então, trazer esses conteúdos, e hoje, em especial, a gente abriu não só para, a gente não gosta de chamar muito assim, mas lideranças ou representantes de cada grupo, mas também para outros convidados. Inclusive, tem pessoas aqui que a gente fez questão de convidar que estão querendo criar movimentos de ações voluntárias nas suas cidades, e a gente achou que esse assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre pesquisas para ações sociais, a gente acredita que poderia agregar para quem está querendo também começar uma ação na sua cidade. Então, a nossa ideia hoje é que a gente possa dividir esse nosso bate-papo em dois momentos, tá? Um primeiro momento, a gente viu muita gente perguntando, quem está começando o grupo, ou quer começar um grupo de estudos, como fazer. E a gente tinha passado um roteirinho para algumas pessoas, inclusive está na nossa plataforma, né, Carol? Um roteirinho que a gente deu uma atualizada, para deixar um pouco mais claro algumas coisas. Então, a gente pensou em dar uma passadinha por ele nesse primeiro momento e conversar um pouquinho sobre a implantação dos grupos de estudos, sobre qual é o papel da NeuroArc Academy nisso tudo. E daí, depois, num segundo momento, então, entra o Mailton, que a ideia é que ele faça esse bate-papo falando sobre metodologia de pesquisa para ações sociais, tá? Nesse meio tempo, como a Gabi falou, a gente vai procurar deixar o áudio fechado, mas o chat está ali para perguntas, insights, coloquem ali. A gente já está vendo o mapa do Brasil aparecendo, né? Ah, a Cláudia Porto Alegre aí também. Quem mais? Rio, Niterói, Ana Amada, São Paulo, ó, Belo Horizonte, Betânia, que bom. Ana, Ciliano tá aí. Silene, Vila Velha. Olha que legal, gente, até para a gente se conectar, né? A Cândice de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Ana Medina, Brasília. Ela tá fazendo aí a chamada Sandra, Porto Alegre. Bruna Toledo, não vi a Bruna, cadê a Bruna? Bruna tá sem, Bruna tá sem vídeo. Ju, São José do Rio Preto, show, que a gente tinha falado, né, Ju? Fernanda Familiar, Niterói, a amada Elô também, Niterói. Essas embaixadoras estão na correria essa semana também. Ive de Orlando, amada, cadê o teu fundo de tela aqui para nos inspirar? Vocês vão ver que aí é a nossa expert no Zoom aqui, ó. Vocês vão ver a mágica que ela faz. Camila Uberlândia, Simone Vitória, Suzy São Leopoldo, aqui Rio Grande do Sul, também está no grupo de Porto Alegre. Bem-vindas, então. Estamos Gabi, com você o Brasil voltou? todo aqui. Voltei. Ai, gente, vocês me desculpem, às vezes pode ser que eu caia, porque a minha internet ela tá muito instável, tá? Então, peço desculpas e compreensão aí para todas. Acho que a gente já pode compartilhar, né, Pri? Então, a Vamos. apresentação. É provável que algumas pessoas já tenham visto, outras não. Então, a gente acha importante passar por isso. Mas lembrando também que a gente acabou atualizando. Opa, peraí. Pronto. A gente Então, fez tá todo mundo vendo aí? Não? Sim. Tá, legal. Então, a nossa ideia, como a Pri bem falou, é
fazer um panorama geral. A gente sabe que tem gente com muita dúvida relacionada a grupo de estudo, como estruturar, como organizar, qual é o nosso papel dentro disso, como que a gente pode ajudar diante dessa necessidade e vontade de montar os grupos de estudo. A gente sabe que tem bastante grupo de estudo iniciando aqui, né? São Paulo é um deles, Rio de Janeiro está começando, Vitória também está começando, então a gente vai passar rapidamente do que a gente... É uma sugestão, tá, gente? Tudo aqui que a gente vai falar é sugestão, é aquilo que eu estava falando no início. A gente entende que cada grupo, ele vai, primeiro, se juntar por um interesse em comum. Às vezes o interesse é uma tipologia de um tipo de construção, é alguma área específica, ou é simplesmente realmente amar neuroarquitetura. Então, vocês vão ver que isso vai acontecer de forma muito orgânica. E isso aconteceu desde o início. O surgimento desses grupos foi assim. Foi pessoas apaixonadas pelo assunto que queriam estudar mais. E eu lembro direitinho, a Sandra tá aí, né? Sandra, tu lembra lá no início? Era Yasmine, eu e Sandra, né? Rebeca também lá no início. E grupos de estudo, gente, começa assim. Começa com 2, 3 pessoas e às vezes tem mais gente que marca e diz que vai e na hora não vai e a gente fica, ai meu Deus, não quero ir mais, mas tá tudo bem. Eu acho que tem que ser, como é algo voluntário, tem que ser realmente uma coisa orgânica. E daí ali a gente só conta a historinha no início, surgiu muito espontâneo, a gente tinha um grupo no Facebook, até ainda existe esse grupo, e daí a gente compartilhava alguns conteúdos lá e umas meninas um dia disseram, vamos nos encontrar e estudar juntas? E foi assim que começou. E, na verdade, essa menina que começou esse movimento, ela é de São Paulo, mas eu nunca a conheci. Ela no fim, não acabou não participando, mas eu lembro direitinho do comentário que eu teve numa postagem no Facebook. Ela disse, vamos nos encontrar? E foi assim que começou a ideia dos grupos de estudos. Nessa época, até a gente anexou ali, ó, agregamos essa última linha. Nem existia, tá? A NeuroArc Academy. Então, existia só uma vontade de estudar neuroarquitetura. Exatamente. Então, hoje, como que a gente enxerga o nosso papel? E daí, quando eu falo nosso papel, eu, Pri, Carol Doná, NeuroArc Academy, como todo um time. A gente tem uma vontade intensa e imensa de incentivar essa formação desses grupos, né? Então, incentivar essa troca de informação entre vocês, de conteúdo, de interação entre vocês. Tanto é que no NeuroArc Day a gente promoveu o espaço do grupo de estudos justamente para que todos se conhecessem, para que todos interagissem. E daí trocar mesmo informação de grupos que já estavam há tempos formados e outros que estavam querendo se formar. Gabi, posso só fazer um parênteses aqui, que agora me dei conta de uma coisa. Posso falar? Então, há grupos que possam... Tá ruim, né? Pode falar, Pri. Eu sei que tem gente nova aqui, tá? Eu queria só fazer um parênteses. O que é a qualidade corporativa e o que é a NeuroArc Academy? Acho que é importante colocar aqui nesse momento também, que essa é uma dúvida que chega e a gente está fazendo um monte de coisa na NeuroArc Academy, um monte de coisa na qualidade corporativa e daí, ai meu Deus, Pri, o que é uma coisa e o que é a outra? Então vamos esclarecer assim. A qualidade corporativa, então, foi a empresa que começou a organizar esses estudos sobre neurociência aplicada à arquitetura. A gente, inclusive, chegou a ministrar as 2 primeiras turmas do nosso curso de formação que a gente tem hoje. Elas foram ministradas no início pela qualidade corporativa, quando nem existia, a gente nem sabia que ia ter uma academia brasileira de neurociência e arquitetura, tá? E aí... Quando Gabi e eu nos encontramos e começamos a trocar ideias e querer juntas criar um movimento maior, exclusivo para tratar sobre neuroarquitetura, acho que está dando uma interferênciazinha de áudio, né? Exclusivo para tratar sobre neuroarquitetura, a gente pensou, bom, como a qualidade corporativa ela é bem focada em ambientes de trabalho, vamos criar um outro braço que vai tratar exclusivamente de neurociência aplicada à arquitetura para qualquer área. Então, não é direcionado a uma área específica corporativa, tá? Então, com isso, a NeuroArc Academy, então a gente fundou a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, que se chama NeuroArc Academy, foi em agosto do ano passado, então a gente não tem um aninho ainda é um baby. E daí a NeuroArc Academy abraçou esse braço que a gente já tinha essa vontade, como a Gabi falou, de incentivar os grupos de estudos,
tá? Então, só para deixar claro. Por isso até que a gente substituiu, vocês vão ver que em todo esse material tinha o loginho antes da qualidade corporativa, por isso que a gente substituiu agora pela NeuroArc Academy, que é a nossa academia brasileira de neurociência e arquitetura, e que, além de nós, time aqui, que nem a Gabi falou, tem muitos outros profissionais envolvidos. Tem neurocientistas, tem psicólogos, tem biólogos, tem outros profissionais, Mailton é um deles, e que podem daí agregar conosco também, tá? Então, só quis, desculpa, Gabi, só fiz esse parênteses para clarear o que é uma coisa e o que é outra. Não, achei ótimo, Pri, até porque nesse meio tempo eu caí, eu acho que a apresentação também caiu, mas vamos lá, que eu acho que dá para continuar. Mas tá compartilhando aí. Tá compartilhando, legal. Então, gente, contribuir com a divulgação desses grupos e ações que esses grupos façam, né? Até hoje a gente vai falar um pouquinho da ação que o grupo de Porto Alegre está fazendo e como que a gente está ajudando a divulgar essa ação que está sendo feita por eles. Então, também ter a contribuição de compartilhamento de conteúdos exclusivos, né? E hoje a gente está com uma ação dessa, justamente com esse webinar, e a ideia é que ele seja realmente mensal, para a gente manter uma constância de compartilhamento de conteúdo, e também com apoio às ações voluntárias. E daí, de que forma que é o nosso papel hoje, que é o que a gente está fazendo com o Grupo de Estudos de Porto Alegre? A gente está investindo uma contribuição financeira, ajudando com a divulgação e também incentivando a pesquisa, tá? E daí a gente até coloca uma observaçãozinha aqui, que é esse apoio às ações voluntárias, a gente quer sim se planejar para que aconteça também constantemente, porém a gente precisa primeiro ter uma avaliação prévia do projeto, da ação que vocês querem implantar, e também precisa de uma disponibilidade no nosso calendário financeiro. Porque para essa ação de Porto Alegre em específico, qual foi a ideia? A gente está com a nossa turma de módulo inicial do nosso curso, e um percentual do pagamento desse curso a gente está revertendo para essa ação social de Porto Alegre. Meninas, assim, ó, só aproveitando, tá? Até antes de ir adiante, Gabi. Imaginem um triângulo, tá? Imagina um triângulo, tem 3 pontinhas. Uma pontinha é o principal objetivo da NeuroArc Academy, que é compartilhar conteúdo. É esse o nosso propósito, fundamos a academia para isso, compartilhar conteúdo voltado para estudos da neurociência aplicada à arquitetura, tá? A outra pontinha, as outras 2 pontinhas, são pontinhas que, à medida que a gente foi compartilhando conteúdo, conhecendo pessoas interessadas, a gente foi vendo que são gaps que existem, que são falhas que estão prejudicando o desenvolvimento de tudo isso. Essas 2 pontinhas são prática profissional e pesquisa. A gente acredita que a gente está conseguindo a parte do compartilhamento do conteúdo de uma forma muito sólida, muito legal, com todos esses parceiros aí de várias áreas que a gente falou, mas a gente recebe muita dúvida de como levar para a prática todo esse conteúdo. E é por isso que a gente, NeuroArc Academy, nós não somos donas dos grupos de estudo, óbvio que não, mas a gente quer incentivar que exista prática e que exista pesquisa. E é por isso que a gente está fazendo isso que a Gabi falou, de, inclusive, parte para viabilizar isso, porque a gente sabe que, às vezes, a prática de uma ação social, a gente pode ter vontade, a gente pode ir atrás de parceiros, mas, às vezes, falta dinheiro mesmo. E isso deixa de viabilizar muitas vontades super legais que podem acontecer por aí. Então, é por isso que a gente destinou parte da nossa receita para incentivar essa ação prática social, tá? Quando social e quando se enquadrar, obviamente, dentro desse processo aí que a Gabi falou. E a parte da pesquisa, a gente acredita que precisa ser um outro pilar e que também precisa de dedicação, de atenção e de recurso financeiro. Por quê, gente? O que adianta a gente só estudar, levar para a prática e não mensurar se isso aqui de fato está funcionando? E não ter esse registro. Eu acho que é a nossa forma também de contribuir para a sociedade com um feedback, com um resultado, com uma mensuração que é feita através de pesquisa e pesquisa científica mesmo, justamente para alimentar de novo a parte do conteúdo. Entendem? Então, por isso que eu falei que é um triângulo, que a gente pode unir todas as pontas, porque uma vai influenciando na outra. Então, de novo, a gente vai apresentar isso aqui que a gente está apresentando e tentando fazer aqui com vocês, de trazer todo mundo que quer fazer grupo de estudo, vamos se unir,
porque a gente acredita que uma coisa está conectada com a outra. Não adianta nós, como NeuroArc, querem ficar só no pilar educação. A gente acredita que a gente tem que ajudar a levar isso para a prática, a gente tem que ajudar a botar isso em pesquisa, para daí depois isso retornar em educação de novo, e assim por diante, tá? Só para vocês entenderem que tudo que a gente está fazendo aqui, a gente sabe que os grupos de estudo são voluntários, então assim, fiquem super à vontade de dizer, puxa, isso aqui não tem nada a ver com a gente, aqui culturalmente é diferente, e tá tudo certo, tá? Fica bem espontâneo essa parte, essas são ideias de como que a gente pode contribuir com isso. E aí, só fazendo um link, por isso a ideia, então, de trazer o Mailton hoje para falar sobre pesquisas científicas, justamente por conta desse pilar que a Pri acabou de explicar lindamente, do triângulo, a gente pode enxergar como um ciclo, né? Daí a gente já volta lá no NeuroArc Day. Fazer... Então, gente, depois dessa introdução do nosso papel, tudo que vem adiante é uma sugestão de um roteiro para a organização dos grupos de estudo. Como eu bem falei, a gente sabe que às vezes ele acontece de forma orgânica, vai depender da disponibilidade das pessoas, depender se vai conseguir que uma pessoa tome frente para organizar, ou se vai ser uma coisa colaborativa entre todos. Então, a gente sabe que cada grupo ele é muito específico por conta da região, por conta das atividades diárias de cada um. Então, é realmente só uma sugestão, tá? Então, daí entra nos objetivos do grupo, né? E daí o objetivo de vocês pode, às vezes, até sair um pouco disso, mas é sempre reunir pessoas que são interessadas no tema, com uma criação de uma rede de apoio de colaboração voluntária. Então, como a gente já falou, né? Tudo aqui é voluntário, né? O que acontece no grupo de estudos, as ações, inclusive, que são feitas, são voluntárias. Nós estarmos aqui também é nosso voluntariado, né? Então, a gente entende que é uma formação de uma rede voluntária. Compartilhamento de conteúdo sobre o tema, o aprimoramento do conhecimento, a participação e criação de eventos no assunto, né? A gente já sabe que tem algumas ações aí de alguns grupos, com eventos que na própria região eles acabaram organizando, né? Então você começa a ver que começa a pipocar algumas ações em cada ponto. O incentivo para a formação de grupos de pesquisa junto às instituições, a divulgação no tema no Brasil, profissionais envolvidos, atuantes em grupos de estudo, como referência de fonte de conteúdo no tema no Brasil. Acho que até a gente pode... Isso aí vocês vão ter, esse material já está lá na plataforma, né, Carol? Então, eu acho que de repente a gente pode até passar um pouco mais brevemente. Rápido, ele. Né? Uhum. Inclusive, a gente tem grupos aí que já, né, Sandra, que já fizeram posters, a Suzy também posters e mandaram para conferências a partir dos grupos de estudos, né? E foi divulgado e foi compartilhado. Então, é uma super forma também disso, né? De ter uma divulgação. Bom, eu acho que aí é muito um geralzão, né, Gabi? Acho que tem uma trancadinha ali. Mas que é algo voluntário, que é bacana a gente, como sugestão, talvez preparar os encontros de uma forma com um pouco mais de antecedência, né? Ter uma organização. Isso quando a gente começou o grupo de estudos de Porto Alegre, a gente percebeu uma necessidade. Ter uma organização, ter um calendário. Eu sei que, por exemplo, o grupo de Belo Horizonte, Camila vi que tá aí, eu acho que tem, né, uma agenda de conteúdos que elas abordam. Então, são tudo aqui ideias. Aqui são algumas sugestões bem pontuais que a gente pôs, mas assim, cuidar com essas questões de politicagem, que a gente sabe que existe, né? Então, assim, tentar não usar esses momentos, assim, para não ter nenhum outro tipo de interesse. Eu acho que isso nem interesse comercial, nem... É realmente reunir as pessoas de uma forma genuína para estudar o assunto e tentar colocar em prática. Acho que pode ir adiante para a gente... aí daí depois vocês podem ler com calma e a gente tem o grupo no WhatsApp que a gente consegue também responder qualquer pergunta, tá? Então, aí uma sugestão de como é que funcionava, talvez daí cada região também define 1 hora, 2 horas. A ideia de ter discussões multidisciplinares, isso é uma coisa que a gente vai sempre tentar trazer para esses webinários. Então, a gente quer fazer webinários mensais com profissionais convidados de outras áreas que possam agregar com conteúdos. E daí, a partir disso, gente,
esses conteúdos, eles podem ser aprofundados depois pelo grupo. Então, a gente também quer montar um calendário desses nossos webinários. Então, daqui a pouco vocês já podem programar. Agora a gente está falando de metodologia de pesquisa. Pô, será que eu posso levar esse assunto de uma forma mais profunda para o meu grupo? E daí o grupo continua, né, esses assuntos. Eu acho que a Gabi trancou ali, né? Vixe, Maria. Será que... Pior que eu não tenho esse arquivo, Carol Donato. Não conseguiria compartilhar para nós? Tá Eu claro, vou pedir para ela deixar eu compartilhar aqui. Deixa ela só me responder, a gente está falando. Ela tá me... Mas ali, deixa eu até então conversar com o pessoal. Vocês já tinham visto esse roteiro? Quem não tinha visto? Ana, Lúcia, Ju, não tinham visto. Mais alguém não tinha visto? Tá. Então, gente, a gente tem uma plataforma. Ana, você já entrou na plataforma? Tem uma plataforma dos grupos de estudos. E daí a Carol já colocou ali, assim como a gente vai colocar sempre ali as gravações desses webinários. Então, esse webinar está sendo gravado, depois pode subir para lá. Pode até ser uma forma, por exemplo, o próximo encontro, sei lá, de alguma cidade quer discutir esse assunto da metodologia, manda, de repente, a gravação do webinário para todo mundo assistir, e daí chega na hora do encontro para discutir o assunto. Né? De repente, pode ser coisas assim. Então, a Camila disse que não entrou na plataforma, mas depois a gente podia fazer ainda um check aí, se está todo mundo na plataforma, né? Depois eu acho legal, tá todo mundo no grupo do WhatsApp? Tá? Eu acho que a Ju não, porque a Ju estava falando com ela individualmente. Não, a Ju, você colocou ela. Tá. A Ju, tá. Inclusive, pessoal, a gente está até migrando do WhatsApp pro Telegram. Lá no Telegram quando a gente manda o arquivo, ele é um pouco diferente. Depois eu até quero saber se vocês já usam o Telegram e a gente talvez entende, talvez que lá fica mais fácil até para baixar os arquivos. Porque no WhatsApp, o que acontece? Eu não consigo, eu tenho uma limitação de arquivo que eu mando. No Telegram, não, ele deixa eu mandar arquivo, áudio, vídeo. Então, e fica o histórico, né? Isso, eu consigo fixar. Então, por exemplo, eu posso fixar as datas das nossas aulas, eu já deixo fixado o nosso link. Então, talvez a gente pode depois conversar lá no WhatsApp para a gente mudar. Pode ser? Eu acho que agora me dei conta de uma coisa, dona. No grupo do WhatsApp estão os representantes de cada região, né? Isso. Tá, e aqui eu acho que tá todo mundo aqui. Sim. A gente tinha pensado em ter um grupo dos representantes, depois os representantes passam essas informações, tá? Mas de repente a gente pode conversar se acham melhor ter todo mundo, não sei. Porque hoje a gente já tem quantas regiões? Já bastante, né? Acho que tem bastante. Ó, o que eu fiz? Deixei meu telefone aqui no chat, tá? Depois, se vocês quiserem vir individualmente, me fala o nome de vocês, quantas pessoas estão no grupo. Pode ser... eu tenho que abrir o áudio da Gabi. Desculpa. Até, gente, nessa apresentação que a gente vai deixar na plataforma, tá o e-mail da Carol, porque a gente acabou direcionando tudo por e-mail, tá, Carol? Mas daí depois você vê se você prefere que te passem por celular, daí vamos vendo qual que é melhor. Desculpa, gente, voltei, Pri. Sem problema. Eu estava só mencionando que todo esse material aí, esse roteirinho, a gente atualizou foi mais a parte inicial, tá? Mas quase todo mundo já tinha visto, tinha 2 ou 3 pessoas que não. Talvez a gente poderia já ir introduzindo um pouquinho o nosso próximo assunto. O nosso convidado já está presente, Carol Dona? Ainda não. Ainda não. Enquanto... Faltam 2 minutinhos. Vamos combinar assim, hein, Gabi? Já deixar na plataforma o material lá atualizado e daí a gente já segue então aqui para o conteúdo, para entrarmos bem no conteúdo. E por que então, gente, falar sobre esse assunto que a gente começou a mencionar anteriormente, que era um dos pilarzinhos que é a pesquisa. E que bom que as meninas de Porto Alegre estão aqui. Adoraria que elas escrevessem como está sendo a experiência do grupo de estudos ali no chat, só para vocês terem uma ideia. Eu mandei para o Mailton um pouquinho antes de entrar aqui um depoimento tão lindo que a Ju nos mandou
de uma enfermeira, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo em Porto Alegre. É uma ação voluntária que começou, então, como iniciativa do grupo de estudos de Porto Alegre, em um hospital muito carente aqui, e está sendo feita, agora concluindo amanhã, intervenção em 4 salas de descompressão de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Na verdade, essa já era uma ideia, né, Sandra? Lá em 2017 que já existia, gente. O grupo buscou conteúdo, eu tô vendo a Adri fazer assim, lembra, Adri? Nós fomos até em outros hospitais. E, meu Deus, olha, foi uma novela, né? E o negócio não andava, não ia para a prática, sempre dava alguma coisa e, de repente, assim, a gente até falou um pouquinho, né? Vem um vírus que eu acho que tá tendo muitos papéis nisso, porque algo que trancava sempre simplesmente fluiu para acontecer e está acontecendo lindamente, o impacto está sendo incrível, né? Meninas de Porto Alegre, se quiserem escrever ali, foi um ensaio para dar certo agora, é isso aí, Suzy. A Isabela também está aí, que eu estou enxergando ela, quero contribuir com vocês. Ai, gente, está sendo assim, né, meninas? Falem, escrevam ali, mas vamos deixar um pouquinho a emoção de lado, porque senão a gente realmente se emociona. Mas daí o que a gente falou? Bom, já que está sendo feita uma execução prática, está acontecendo, vamos fazer uma pesquisa. E aí nós chamamos o Mailton, então, que é esse expert da área da neurociência, para nos ajudar a fazer isso. Está aqui. Ele já está fazendo assim, ó. Ele já está aqui. É que o fundo dele é da praia, tá muito chique. Cadê o Mailton? Ah, tá ali! Bem-vindo, Mailton! Boa noite, pessoal. Tudo bom, Mailton? Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Você ouviu que eu estava falando do grupo de estudos de Porto Alegre? Sim, estava ouvindo. Ah, tá. Eu não estava te vendo, não sabia que você já estava aí. Então, eu estava dizendo que o nosso braço na parte da pesquisa, assim, que está nos ajudando, foi o Mailton, é o Mailton. E aí a gente pensou em convidar ele para a gente bater um papo aqui, gente, algo espontâneo mesmo, para caso tenha alguém aí que esteja querendo fazer uma ação voluntária, se motive a daqui a pouco gerar uma pesquisa disso, para a gente ter aqueles pilarzinhos lá que a gente falou, porque a gente acredita muito que a partir da pesquisa a gente pode depois voltar lá para o conhecimento e ver se tudo isso que a gente está estudando está fazendo sentido. Então, o Mailton, eu vou jogar já a bola para ele poder falar um pouquinho do trabalho dele. Eu acho que nem todo mundo, Mailton, já teve aula contigo, tá? Então, tem pessoas aqui que são de vários lugares do Brasil e do exterior, mas que nem todos fizeram o módulo inicial do curso da NeuroArc Academy. Então, de repente, se tu pudesse só brevemente contar aí um pouquinho, rapidamente, teu histórico com a neurociência, teu amor aí por essa neurociência. Então tá, muito obrigado então pela palavra, é uma honra poder estar vindo aqui falar com vocês, né? Acho muito legal essa iniciativa e eu sou biólogo de formação, né? Eu já sou formado há 8 anos e eu acho que no meu primeiro ano, a partir do meu primeiro ano de graduação, eu me interessei pela área de pela área de comportamento, né? Primeiro eu comecei pela parte de comportamento e tinha uma afinidade muito grande com a psicologia e fui parar num laboratório de neurofisiologia, né? E aí começou a paixão pela parte neuro, porque naquele momento era bem difícil para mim, era tudo gigantesco e era muita coisa. E mesmo assim eu insisti, né, em continuar estudando. Me formei como biólogo e aí tive a oportunidade de fazer mestrado na psicologia e o doutorado também. E aí eu comecei a estudar modelos animais para transtornos psiquiátricos, né? E aí fui aprendendo cada vez mais neurociência, né? A gente aprende muito com os transtornos e com os modelos, porque é como se a gente mais ou menos sabe o que é o funcionamento básico do cérebro, né? Quando ele é saudável, e aí quando o indivíduo adoece, a gente consegue ver o que está faltando. Então a gente entende a falta como sendo um dos componentes, né? O que tem. Então daí a gente começa a diferenciar o que é atenção, o que é sensação, o que é percepção. Cada vez que a gente estuda um transtorno, que alguém perde essa capacidade, daí a gente aprende
sobre isso, né? E o meu trabalho é basicamente modelar esses transtornos nos animais, né? Fazer essa pesquisa. Então, eu tenho um grupo de animais que tem o transtorno e um grupo de animais que não tem. Então, eu consigo observar essas faltas, o que tem em um e o que não tem no outro, para poder fazer, para poder construir mais conhecimento, né? E isso é a maneira mais básica que a gente tem de fazer pesquisa, que é a pesquisa experimental, né? A gente tem um grupo controle e a gente tem um grupo que sofre um tratamento, sofre uma intervenção, a gente subtrai um do outro e a gente vê o resultado, né? Fácil, né? Barbado. Mas quando a gente vai trabalhar com seres humanos, a gente não pode fazer experimentos sempre, né? É muito difícil a gente fazer experimentos com seres humanos por inúmeras questões. Quando a gente faz pesquisa com modelos animais, com os ratinhos, por exemplo, num laboratório, a gente consegue controlar todo o ambiente deles. A gente controla a temperatura, a gente controla a umidade, a gente controla a luminosidade, a gente controla a quantidade de luz durante o ciclo claro e escuro desse animal, a gente controla o quanto ele come, o acesso à água, tudo. A gente controla quem ele enxerga, tudo a gente consegue controlar. Mas para o ser humano a gente não consegue controlar, né? Então isso faz com que a pesquisa para os seres humanos seja bem mais complexa, né? Bem mais difícil da gente conseguir obter resultados. Mas isso não impede que ela aconteça, né? A gente vai lá e tenta dar um jeito de melhorar uma situação ou outra, né? Para poder conseguir continuar pesquisando e tentar derivar informações, né? Eu não Eu sei acho que até muito... vou pegar teu gancho aqui, tá? Então, só para Interfere aí, vamos contextualizar. fazendo perguntas. Gente, vamos usar o chat assim para fazer perguntas, tá? Quem estiver pensando aí em fazer uma ação prática e quer fazer pesquisa, agora é o momento da gente explorar esse assunto. Pegando o gancho que o Mailton falou, então pense, a gente começou a fazer ação aqui em Porto Alegre, e daí a gente disse, ok, vamos fazer uma pesquisa, queremos fazer uma pesquisa. Aí a primeira coisa, eu mandei uma mensagem pro Mailton, eu disse, Mailton, olha só, a gente vai fazer essa ação assim, assim, assada, não sei o quê, e o que a gente quer fazer? A gente quer mensurar, pensem, era sala de descompressão, e daí a gente falou, a gente quer mensurar o quanto o profissional relaxou ou não quando ele entrou na nossa sala. E aí vem um primeiro ponto que eu acho que é legal, Maíton, até tu começou falando ali dos ratinhos, né? Que quando você está com um animal, você consegue controlar esse externo. Agora, quando você está com um ser humano, e primeiro, né, acho que o maior aprendizado que eu tenho contigo é definir claramente qual é a pergunta, porque simplesmente perguntar, eu quero ver o quanto ele relaxou, ou o que é bem-estar, né? Eu acho que já começa a entrar uma série de variantes aí, que deixa tudo muito complexo para a gente mensurar. Tá certo isso, Maíton? Só pra gente tentar clarear. Uhum. Então, essa questão... Vai lá. Tu quer finalizar com uma pergunta? Pode finalizar. Tá, então vou chegar no ponto aqui. Então, essa questão da gente começar qualquer coisa, definindo muito claramente o que a gente quer saber, assim, o mais nichado possível, né? Não adianta simplesmente pensar o quanto aumentou o bem-estar ou não. Tá, mas o que interferiu no quê? E criar a hipótese. Eu acho que quando eu aprendi isso com o Mailton, de criar uma hipótese para algo, e daí sim eu vou testar isso, as coisas começam a ficar um pouco mais direcionáveis, assim, né, Mailton? Agora eu te jogo para ti, assim, para te falar um pouquinho sobre isso, pergunta e hipótese. Por quê? Porque, assim, a gente tem uma série de modelos de como a gente pode fazer pesquisa, né? Se eu não posso fazer uma pesquisa experimental, eu posso fazer uma pesquisa chamada pré-experimental, né? Ela tem o intuito de ser um experimento, tem o intuito de observar o efeito de uma variável sobre um determinado comportamento, né? E isso tudo é um pouco engessado, porque se a gente não faz como tem esse modelo, é engessado, assim, no sentido de tem que ser bem delineado, né, metódico, mas a gente tem zilhões de métodos como a gente consegue fazer, né? Mas aí a gente precisa fazer igual alguma outra pessoa em algum momento já fez na vida para poder a gente comparar os resultados, né? Então eu não posso, a partir de agora, inventar uma metodologia e dizer que a partir desse método eu encontrei a resposta. Não é assim que a gente consegue fazer ciência, né? Então, a ciência, ela é uma ferramenta, né? E ela tem os métodos dentro dela e a gente precisa saber usar essa ferramenta.
E aí uma coisa crucial é que a ciência, ela está aqui para responder perguntas. Então a gente tem que ter uma pergunta definida. E por questões éticas, a gente tem que ter uma pergunta no início do estudo. Eu não posso ter uma pergunta no final do estudo. Existem algumas metodologias que a gente pode fazer esse tipo de observação, mas elas são muito exploratórias. Elas são quando a gente não tem nada mesmo. Aí sim, eu vou fazer uma pesquisa, vou sair nas ruas questionando as pessoas o que elas acham sobre o clima atual e depois é que eu vou fazer uma pergunta científica realmente. Mas eu acho que a gente já passou dessa fase, né? A gente já tem um problema que a gente quer conhecer. A gente já tem uma pergunta. E aí essa minha pergunta, eu tenho que fazer ela porque eu preciso saber se ela tem resposta. Se é possível ter uma resposta, né? Então, assim, eu posso medir o quanto a intervenção no hospital deixou as pessoas felizes? Vocês acham que a gente pode? Como é que mede felicidade? O que é felicidade, né? Tem uma régua que a gente consegue medir felicidade? Não tem, né? Então, por isso que a gente tem que definir bem a nossa pergunta, porque o conceito de felicidade é muito amplo, é uma coisa gigantesca. E o melhor de tudo é que se a gente for tentar estudar felicidade nesse exato momento, quem estuda a felicidade sabe que ela varia de acordo com a situação que o indivíduo está vivendo. Então, o indivíduo que não valorizava ou que não achava que ser uma pessoa feliz era ter saúde, a partir de agora, nesse exato momento, pode achar que estou saudável, estou feliz, né? Então, tem várias coisas que interferem nisso. Então, o que a gente faz? Daí a gente conseguiu pegar um outro conceito que está associado à felicidade, que é o indivíduo estar bem, né? Ter o bem-estar dele garantido. Então, isso dá uma ideia para a gente se o indivíduo está feliz ou não. E aí, o bem-estar, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do que todo ser humano precisaria para ter bem-estar. Então, a minha pergunta não é mais, eu deixei as pessoas felizes por ter feito uma intervenção? A minha pergunta é, eu alterei o bem-estar dessas pessoas, né, por fazer essa minha intervenção? Então, esse é um exemplo de como a pergunta já vai direcionar a gente para o que a gente pode obter como resposta, né? E aí existem escalas de bem-estar, existem questionários de bem-estar, que são coisas que são padronizadas, né? É igual, acho que todo mundo vai conhecer um pouquinho a noção de um teste de QI, mas teste de QI feito por um psicólogo realmente, não esses que tem online, né? Por brincadeira. Mas o teste de QI, ele é um teste que ele é padronizado. Então, assim, o teste, sei lá, o primeiro teste de QI foi inventado na França, daí virou moda nos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem um super teste famosão que tem no mundo inteiro, só que ele é padronizado para cada país. E, por exemplo, aqui no Brasil ele é padronizado para cada região, por exemplo. Então, a gente não pode esperar que as pessoas têm o mesmo QI médio em todos os lugares do mundo. Eu tenho que conhecer o que é o QI médio do Rio Grande do Sul, eu tenho que conhecer o que é o QI médio de Minas Gerais e eu tenho que comparar o indivíduo que está em Minas Gerais com quem está em Minas Gerais, né? Então, a gente tem que ter esses instrumentos para poder ter essa noção. Então, a gente pode, muitas vezes, utilizar esses questionários já padronizados, né? E a gente pode se propor a criar um instrumento desde que a gente tente colocar algumas maneiras de a gente se certificar que ele está medindo aquilo que a gente quer, né? Então, não sei se eu fui muito complexo, se o pessoal já quer mandar mais um pouquinho de perguntas, né? Já estão surgindo algumas perguntas, então eu acho que de repente a gente pode até começar a responder e daí seguindo no papo. Mas é importante ter claro, gente, que o que eu mais aprendi com o Mailton e com os profissionais da área da neurociência é que é diferente uma pesquisa que a gente faz, por exemplo, de pós-ocupação de um projeto, tá? Que a gente fez o projeto, executou a obra e vai lá perguntar como as pessoas estão se sentindo informalmente, que isso é uma coisa que muitos fazem em projetos, depois de obras, outros, enfim, talvez estão implantando, mas são coisas diferentes.
Então, é importante, que nem o Mailton falou, lá no início, antes de começar, a gente já ter claro o que eu quero perguntar e qual que seria a hipótese. Daí, quando eu conversei com o Mailton sobre essa ação de Porto Alegre, que foi depois de um papo que a gente teve, a Suzy, a Isabela, a Gabi e eu, e a Ju, e daí a gente chegou na questão de, tá, qual que é o elemento que mais vai ser mexido nas salas? Qual vai ser a principal intervenção das salas? Bom, paredes. Definimos que o principal ponto seria paredes, porque é as paredes que estão recebendo adesivo, é as paredes que tirou-se a cor branca, então tá com cor. E daí, a partir disso, né, e trocando uma ideia com o Mailton, e achei muito legal a contribuição dele, foi, tá, vamos chegar numa hipótese que é tirar paredes brancas das salas de descompressão dos colaboradores pode impactar na sensação de bem-estar. Entendem? Então, começou a nichar um pouco mais. Claro que estão sendo feitas outras coisas lá, né, meninas de Porto Alegre? Estão sendo feitas várias outras coisas. Mas talvez por partes, até porque vai ser um piloto isso, né, Mailton? Não é, Sim. É algo que a gente vai testar o funcionamento, mas quanto mais a gente começar a conseguir nichar, mais fácil é da gente conduzir isso. Parece pouco, né? Tipo assim, dizer assim, eu quero saber só a influência da cor na parede. Mas, como eu falei para vocês, a questão do instrumento. Existe um instrumento, eu acho que isso responde um pouquinho da pergunta da Suzy ali, e eu acho que a Juliana e a Patrícia estão comentando também, sobre a questão de ter um instrumento, de ter uma ferramenta que vá fazer essa avaliação padronizada, né? Não existe. Não tem um instrumento que vá medir o quanto a cor da parede impactou no indivíduo, que eu conheça. Não sei se alguém conhece algum instrumento que seja padronizado, mas eu imagino que não exista. Então, a gente tem que se certificar de algumas outras coisas. Por exemplo, porque se eu chegar para um indivíduo, e daí isso entra a expertise que a gente precisa ter no que a gente está querendo impactar. Então, se é uma questão de memória, por exemplo, eu tenho que entender que a maneira como eu pergunto alguma coisa, eu vou induzir uma resposta. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso chegar no meu estudo e chegar para todo mundo e dizer assim, você gostou da troca na cor da parede? Eu já estou afirmando para eles que teve uma troca na cor da parede, né? Tipo, talvez a pessoa não notou, então eu estou forçando que ele note. Então, talvez a minha intervenção, eu não vou saber se ela foi realmente útil. Eu tenho que fazer várias perguntas. Eu tenho que perguntar da luz, tenho que perguntar do chão, tenho que perguntar do aroma, tenho que perguntar várias coisas, sendo que o meu interesse era realmente a cor da parede. Então, talvez eu possa só simplesmente deixar para a pessoa dizer assim, o que você acha que mudou nessa sala? Isso deixa muito vago também, né? Porque as pessoas podem achar várias coisas, né? Muitas coisas, mas eu posso botar várias outras perguntas como se fosse para despistar, né? É uma alternativa que a gente pode ter para que a gente não induza o indivíduo a fazer a pergunta, né? Em algumas situações, eu não sei se vocês já passaram por um teste como esse, tem muitos médicos que querem avaliar como está o estado de consciência do indivíduo e ele faz um teste chamado Mini-Mental. E aí é um teste neuropsicológico, as pessoas precisam de alguma espécie de treinamento para poder aplicar ele, porque cada resposta que o indivíduo dá, é um teste padronizado, né? Cada resposta que o indivíduo dá tem um significado específico. Então, chega uma hora em que, para a gente saber se o indivíduo está consciente no ambiente dele, a gente pergunta que horas são. Daí a gente pede para ele tentar se nortear. O que acontece com o indivíduo quando a gente pergunta que horas são? Ele busca um relógio, né? Ele busca alguma coisa para tentar ver qual é a hora. Se é um indivíduo que não está muito consciente, às vezes ele só dá de ombros assim e fala, não sei. Se é um indivíduo que tem um pouquinho mais de alerta, ele vai tentar, talvez, ver se ele tem um relógio na mão, ou se tem um relógio na parede, onde é comum ter essa informação de horas, né? Só que aí tem muito médico que quando vai fazer a pergunta, já faz assim, que horas são? Então, ele já dá a dica para o indivíduo, né? Então, talvez é um indivíduo que estava com um problema de atenção que não ia dar a resposta correta, né? Mas o médico induziu, porque não foi treinado, então ele deu a pista errada para aquilo que eu estava perguntando, né? Então, realmente, se eu quero saber se a cor da parede interferiu no ambiente, eu não posso fazer só essa pergunta. Eu tenho que fazer outras perguntas, eu tenho que talvez não colocar essa como sendo a primeira pergunta, eu tenho que embaralhar essas perguntas, sabe? Então, eu tenho que ter vários cuidados para a gente pensar a esse respeito.
E isso vai complicando cada vez mais o nosso experimento, né? A nossa intervenção. E aquela pergunta que a gente achava, poxa, mas só uma pergunta, ela fica muito complexa para ser respondida, né? Quando a gente tem que tomar conta de tudo isso, né? Mas o bom é que a ciência é feita em parcerias, né? Ninguém faz ciência sozinho. Então, se cada pessoa fizer uma intervenção e perguntar uma coisa diferente, a gente vai ter várias informações sobre vários aspectos do ambiente que podem ajudar, né? Que podem dar informações para a gente sobre como alterar o ambiente altera o nosso estado interno. Acho que isso é bem legal, e até eu estava lendo que ali o grupo de Belo Horizonte diz que fez uma ação no lar de idosos e ainda não implantou. O grupo de Belo Horizonte, eu lembro que tinha feito... A Betânia não está aqui? Tinha feito... De Belo Horizonte, não, de... Ah, desculpa. De Brasília. Grupo de Brasília. A Betânia de Brasília está aí? Não. Que elas não tinham conseguido mensurar justamente por causa da exposição das pessoas que eram crianças numa escola. Mas aí, né, Mailton, como que a gente chegou aqui em Porto Alegre? Como é que a gente está fazendo isso? E eu queria, Mailton, se tu puder falar um pouquinho mais do porquê que não dá para fazer com pessoas e se quiser insistir em fazer com pessoas, quais são os procedimentos que tem que passar para conseguir realizar essa pesquisa? Então, hoje em dia, toda pesquisa institucional, ela é avaliada por um comitê de ética. Vai ser bem interessante se vocês, depois que a gente falar um pouco, vocês forem pesquisar um pouquinho sobre os comitês de ética, né? Ética é uma coisa que eu acredito que a nossa geração agora cresceu ouvindo falar a respeito. Mas, pasmem, a humanidade não fala sobre ética, sei lá, não tem nem 100 anos de que a gente conversa sobre ética de uma maneira globalizada, né? Então, vocês podem pesquisar sobre experimentos, né, que foram feitos com seres humanos de ética. A gente tem um experimento de sífilis em Tuskegee, nos Estados Unidos. Vocês vão ver comecem a ler a respeito, eu não vou dar spoilers para vocês, né? A prisão de Stanford, e Stanford, da universidade mesmo, Stanford, e os experimentos de, acho que Milgram. Acho que esses 3 já são bem suficientes para vocês terem uma ideia de por que a gente precisa, né, ter ética na nossa pesquisa. Mas hoje em dia, a gente precisa, depois que já se discutiu bastante ética e se evoluiu bastante, quando a gente faz uma pesquisa, a gente está usando de um indivíduo, né, para obter informações. Então, a gente faz um uso, a gente pede o consentimento dessa pessoa, né, para fazer esse uso. Quando a gente não tem esse consentimento, se a gente faz uma pesquisa e divulga os resultados dessa pesquisa, a pessoa, o uso que pode ser feito desses resultados pode não condizer com o que a pessoa entende por o que seja melhor da vida, seja por questões sociais, por questões políticas, né? Então, a gente faz algumas pesquisas, principalmente quando elas estão envolvendo contextos históricos e instituições. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a opinião dos funcionários de uma repartição pública sobre uma determinada lei trabalhista, né? Eu não posso identificar esses indivíduos nessa pesquisa porque eu não posso identificar essa instituição porque depois, se o resultado for os funcionários não gostaram disso e alguém utilizar dessa informação para prejudicar esses funcionários, eles vão ser demitidos, ou eles vão ser processados ou coisas do tipo. Ou então, se é uma questão muito pessoal, eu vou, por exemplo, a orientação sexual do indivíduo. Eu vou fazer uma pesquisa sobre jogadores de vôlei do interior da cidade de não sei da onde. E é uma cidade muito pequena, e aí tem uma porcentagem muito alta de indivíduos que se dizem homossexuais, por exemplo, mas eles não estão abertos para declarar isso. Porque como é uma cidade pequena, só tem um ginásio, eles se encontram uma vez por semana, esses indivíduos são identificáveis. Então, nem sempre a gente tem ideias de como que a gente está expondo o indivíduo que está participando da minha pesquisa. A gente pode estar sendo a pessoa mais
mas bem intencionada da vida, mas a gente não sabe o que a gente está expondo, qual tipo de coisa a gente vai expor esses indivíduos que participarem dessa pesquisa. Por isso que a gente tem os comitês de ética que vão avaliar esse tipo de coisa. Para a gente poder ter as informações, quase toda pesquisa a gente faz questionário sociodemográfico. Então, o que a gente vai fazer com essas informações? Quem que vai ter acesso a essas informações? Né? Tudo tem que ser guardado com bastante sigilo, a gente não pode colher esse tipo de informação e deixar ela disponível para qualquer pessoa, né? A gente já ouviu falar desses problemas que a gente tem, por exemplo, quando alguém descobre um número de telefone, né, e recebe uma ligação da cadeia com o nome de um familiar. Então, assim, desde se preocupar demais a se preocupar de menos, a gente tem problemas. Então, o Comitê de Ética está aí para isso. Então, quando a gente faz uma pesquisa que a gente não manda para um comitê de ética, a gente não pode identificar os indivíduos. A gente não pode dizer qual foi o hospital, a gente não pode dizer qual era a especialidade do hospital, a gente não pode dizer a cidade onde era, né? A gente só pode divulgar esse tipo de informação se a gente obteve o aval de um comitê de ética. Não sei se ficou claro para vocês assim, a periculosidade dessas informações, né? E olhem que a gente está vivendo cada vez mais numa era digital, né? Tipo, em que informações custam bastante, né? Tipo, a gente tem empresas inteiras que hoje em dia, o Facebook, o Instagram, o Google, são tudo empresas que hoje em dia lucram em cima das informações que eles extraem da gente. Então, isso são questões éticas que a gente precisa discutir, são muito importantes, né? Então, o que eu diria para vocês? Desculpa, pode falar. Não, a Isabela que perguntou quem faz parte de uma comissão de ética, por exemplo. Fiz uma pesquisa em empresa privada e quem pode validar isso? Quem faz parte do comitê de ética, os comitês de ética, eu lembro muito mais dos comitês animais, mas os comitês de ética geralmente têm pessoas que são da área da saúde, por exemplo, um médico, para que possa avaliar os riscos de saúde. A gente tem pessoas que são de áreas econômicas, a gente tem a obrigação de que participe um leigo, por exemplo, alguém que não é da universidade ou que não é do meio acadêmico, para que ele opine moralmente sobre aquilo ali, né? Existe uma diferença entre o que é ética, o que é moral, né? Mas eu acredito que em pesquisas dentro de empresa, contanto que vocês não vão liberar esses resultados, né? Não vão identificar esses indivíduos, não tem problema. Geralmente as pessoas que fazem pesquisa têm essa noção, né? De que não pode identificar os indivíduos. Tem um filme muito bom que fala sobre a questão de sigilo na pesquisa, que é o 15. Vamos falar sobre sexo. É um filme de 2005, 2003. Não lembro muito bem. Mas é um biólogo que ele começa a notar que tem vários amigos que ele tinha problemas de relacionamento sexual com a própria esposa e ele vê que tem uma comunidade inteira com problemas e ele começa a tentar entender comportamento sexual. Porque ele vê que as pessoas não falam a verdade sobre coisas muito íntimas se elas forem identificadas. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma pesquisa com um indivíduo, a gente fala para eles assim, olha, tu não vai ser identificado, né? Tu vai receber só um número, eu não vou pegar o teu RG, não vou pegar o teu nome, não vai ficar na minha ficha de inscrição. Isso vai ficar só no meu termo de autorização e só quem tem acesso a esse termo de autorização é o pesquisador principal dessa pesquisa, né? Uma ou duas pessoas vão ter acesso a isso. De resto, tu vai ser um número somente, um número aleatório. Ninguém nunca vai conseguir cruzar essas informações, quem você é. Então, esse filme é bem legal porque ele mostra que até o momento em que ele ofereceu essa garantia, né, as pessoas não falavam a verdade. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar também. Quando a gente está fazendo pesquisa e que a gente não dá essa garantia de anonimicidade, não sei se eu falei a palavra certa, talvez o indivíduo não esteja me falando a verdade, né? O que realmente poderia vir a ser a verdade. E a gente também tem problemas de desejabilidade também social, em que às vezes as pessoas me respondem o que elas acham que seriam socialmente aceitos, e não o que realmente é o que ela está sentindo, né? Então, questões éticas muitas, assim. Eu acho que dentro de uma empresa, se isso é garantido, essa anonimicidade, eu acho que quase sempre é o que acontece. Empresas de internet, por exemplo, elas costumam, na verdade, fazer pesquisa
do uso do IP, né, do computador, né, um número que é gerado no protocolo de internet, então, em que o indivíduo não é identificado também, então, coisas desse tipo. Eu acho que, né, Isabela, a ideia para compor um portfólio ou alguma coisa de evidências do projeto, dos projetos. Uma notícia boa que a gente está tendo agora, assim, eu peço desculpa, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas aqui, mas os comitês de ética, o que a gente tem? A gente tem no Brasil uma plataforma chamada Plataforma Brasil. Toda vez que você tem uma pesquisa pronta para ser aplicada, você entra nessa plataforma e insere todos os dados a respeito dessa pesquisa. Quando é uma pesquisa muito bem elaborada e geralmente feitas por instituições que têm tradição em pesquisa, você demora dias preenchendo esse formulário para poder ter acesso a essa plataforma, né? E essa plataforma, ela designa, de acordo com o teu tipo de estudo, qual é o comitê de ética que vai analisar. Então, nem todo hospital tem comitê de ética, mas vários deles que fazem pesquisa têm, né? Então, vai ser essa plataforma Brasil quem vai designar. Então, tipo, se em Porto Alegre a gente tem 7 comitês de ética espalhados em vários hospitais, daí vai ser essa plataforma quem vai dizer quem é que vai avaliar, né? E aí, dependendo do nível da pesquisa que a gente vai ser um comitê de ética que ele é local ou que ele é nacional. A gente tem um comitê de ética em pesquisa nacional também, né? Que aí, quando são pesquisas de cunho muito mais, um calibre maior, daí quem vai analisar são essas instituições maiores, né? Que vão fazer essas pesquisas. Eu estou até com o código de ética da psicopedagogia que um colega meu me enviou, foi até o Gilberto que apresentou lá no NeuroArc Day, que é com a pesquisa que ele está fazendo com crianças autistas, e é esse código que eles estão seguindo para a pesquisa deles. Eu posso, de repente, compartilhar lá no grupo, só para vocês terem ideia do que é um código de ética. Eu acho que, de repente, pode funcionar. Acho legal. Até a Adri perguntou aqui, por exemplo, Mailton, nessa pesquisa que a gente está fazendo, e daí a gente optou, Porto Alegre, por fazer uma pesquisa anônima, tá? Então a gente não vai referenciar o hospital. E daí até a Adri perguntou, tá, então nem fotos a gente pode compartilhar junto aos resultados da pesquisa? Também não, né? Então também nada que identifique. Que vai identificar, não. A ideia é que vocês não deem nenhuma margem para que a pessoa possa ser identificada, né? Então, assim, se você conversar com o seu cliente, bem respondendo a pergunta da Isabela mesmo, assim, né? Você conversar com o seu cliente e ele realmente não tiver objeção nenhuma que você mostre as fotos, né? E fale a respeito dele, então tudo bem. Daí isso está querendo mostrar sobre o teu trabalho e coisas do tipo. Agora, quando tu vai levar para um evento científico, ou uma reunião, ou um grupo, alguma coisa do tipo, é interessante que você não identifique o indivíduo, né? Então, assim, não sei se alguém foi da área da saúde e chegou a estudar alguma coisa assim, nos livros de patologia, por exemplo, nas fotos que a gente tem dos indivíduos que estão exemplificando as doenças, tem uma tarja no olho, né? Tem uma tarja no rosto, a gente só exibe do indivíduo que for realmente extremamente necessário. Então, qualquer coisa que possa ajudar a identificar um indivíduo, a gente, mesmo com autorização ética, a gente tenta não colocar. E foto do local, por exemplo, Mailton, porque às vezes na pesquisa a gente só quer mostrar qual foi a diferença do espaço, né? Como era antes e como é hoje. Você acha que isso ainda dá margem para você conseguir identificar de onde aquilo é? Eu acho que seria tranquilo. Um local assim, tipo uma casa, entendeu? Tipo, eu ficaria pensando mais numa questão assim, de uma avenida inteira que o indivíduo modificou. Uma avenida é uma coisa muito fácil de ser identificada, né? Então, fiquei pensando assim sobre isso, mas para vocês verem, tem que ter um comitê de ética e alguém que realmente entenda da área para realmente dizer, né? Tipo, eu posso fotografar, né? Eu sei assim, ó, se eu quiser sair no meio da rua, fazer uma pesquisa agora, e eu realmente vou fazer uma pesquisa de opinião sem realmente pegar dados nenhum de nenhuma pessoa, talvez eu consiga publicar essa informação. Mas geralmente alguém não vai me permitir, né, que eu consiga fazer isso. Só se eu realmente garantir que não vai ter nenhuma outra informação que vai identificar esses indivíduos, realmente.
eu saí nas ruas de Porto Alegre perguntando o que eles acham sobre a lei da gravidade. Olha, se eu não identifiquei ninguém, eu quero só dar um exemplo assim de, olha como fazer uma pergunta sobre uma lei que é física, né, que todo mundo conhece a respeito, olha o que as pessoas costumam responder, né? Daí não tem validade de conhecimento nenhum. Eu estou dando um exemplo de como eu fiz uma pesquisa. Então, isso não tem problema. Mas eu querer gerar uma informação a partir disso daí, os brasileiros não sabem sobre a lei da gravidade. É uma pesquisa que eu fiz nas ruas em Porto Alegre. Então, isso eu já estou identificando que foram brasileiros, né? Que estavam em Porto Alegre, por exemplo. Então, já não conseguiria ser publicado. Gente, de uma forma bem prática, como a gente fez em Porto Alegre para conseguir os voluntários para participar dessa pesquisa anônima, tá? Essas salas que a gente foi atuar eram salas para enfermeiros e técnicos de enfermagem, e daí conversando muito com as meninas que estão direto lá na frente da obra, a gente identificou que eram pessoas que estão na corrida, assim, que não tem muito tempo para, por exemplo, preencher um questionário, alguma coisa assim. Então, a gente pensou junto com o Mailton em, nesse momento, antes da intervenção, coletar ao menos o nome e o contato da pessoa que queria ser voluntário para uma pesquisa depois. Então, a gente colocou da forma mais prática do mundo, Isabela, como é que a gente chama isso? Mas mais trabalho de escola, sabe? A gente montou umas urnas, bem caseiro mesmo, e daí a gente colocou só uns folhetinhos, assim, que pedia nome e telefone da pessoa, e explicamos aqui o que é. Que a gente estava querendo, a gente estava pedindo quem pudesse ser voluntário para participar de uma pesquisa que a gente vai fazer depois, que vai ser anônima e tal, e daí quem topasse preenchia e botava o seu nome aqui. Então não tinha nem como ficar exposto o nome da pessoa que vai participar dessa pesquisa. E até para nós, e eu acho que eu nem te dei esse feedback, mas para nós o retorno foi incrível. A gente achou que meia dúzia só vai preencher, preencheram todos os papeizinhos, então em cada sala a gente pôs essa urna. A urna tá cheia aqui, eu nem abri eles todos, mas enfim, foi a forma que a gente identificou para agora, num segundo momento, com o auxílio do Mailton, montar então esse quadro de perguntas que vai ser feito e em que momentos isso vai ser feito, né, Mailton, que é o que a gente estava falando hoje. E aí, assim, depois que a gente tem uma pergunta, né, a ciência ela tem que estar amparada por um modelo, né, do que eu estou querendo, uma teoria do que eu estou querendo testar, né, conhecer a respeito. E essa teoria vai me ajudar a formular uma hipótese. E aí, essa hipótese vai me ajudar a entender os resultados do meu estudo. Essa hipótese vai me ajudar a fazer a pergunta, né, que eu quero. Então, se eu estou falando sobre memória, eu tenho vários tipos de memória. Então, a minha teoria por trás, né, é que a memória é um componente do funcionamento humano, em que a gente registra informações, e daí a gente pode adicionar informações, recuperar essas informações, expressar essas informações. Outras a gente não pode expressar. Então, é toda uma teoria que explica o que é memória. Com base nisso, isso vai me permitir formular a minha pergunta. Então, eu só vou poder perguntar coisas a respeito do que as pessoas lembram. Numa dessas questões éticas que a gente viu, por que a gente não está lá na sala perguntando para as pessoas como é que elas estão se sentindo com o ambiente? Porque isso vai contra o ambiente, né, que a gente fez. É um ambiente de descompressão, é um ambiente para as pessoas relaxarem. E aí tem um pesquisador chato lá, e aí, o que você achou dessa cor aqui? E esse tom? A iluminação? O ruído? Né? Uma lista de coisas. Então, assim, isso faria com que eu estivesse interferindo nas respostas que o indivíduo ia dar para mim. E isso eu reconheço como uma interferência de memória. Como a memória varia de um indivíduo para o outro, o que a gente pensou em fazer? Pensou em fazer 2 medidas em 2 espaços de tempo diferentes. A gente pode contatar as pessoas que estão agora usando esse espaço e tentar entender como que isso está impactando eles, né? Então, tipo assim, fazer esse monte de pergunta, né? É luz, é som, é umidade, é ventilação, é cor da parede, é estofado, é piso.
E aí a gente pergunta agora, e daí daqui um tempo, uns 3 meses depois, a gente pode perguntar para outro grupo de pessoas, né? Ou então talvez para essas mesmas pessoas, a gente vai testar talvez ambas possibilidades. A gente vai perguntar, naquela época, o que que te fez se sentir bem nessa sala? Era a luz? Era o aroma? Era o piso? Era a cor da parede? Então assim, eu vou ter uma pergunta que respeita a minha teoria sobre o que é memória. Memória é uma coisa que fica gravada. Então, se as pessoas que disseram no início, né, na primeira vez que eu fiz a pergunta, que a cor impactou, e sei lá, e lá no fim elas lembrarem de novo, sim, a cor impactou, então eu tenho quase que uma resposta já sobre a minha pergunta, né? Mudar a cor desse espaço modifica? Né? Isso eu estou dando resultados esperados, né? A gente não sabe se vai ser realmente esse o resultado. E isso pode ser porque o tempo que a gente vai perguntar não foi suficiente, ou pode ser porque a intervenção não foi suficiente, ela era um pouquinho mais qualitativa, né? Ela era um pouquinho mais o todo, holística, e não uma pequena parte, né? E aí a gente tem muito essa ideia de querer essa padronização, né? De querer esses questionários padronizados. Mas a entrevista com o indivíduo, a conversa com o indivíduo também é fonte de informação para a gente. E a gente tem métodos de avaliar a conversa que o indivíduo faz, né? Eu posso pedir para que a pessoa fale assim, como é que estava esse ambiente hoje para ti? E aí a pessoa fala, daí o pesquisador transcreve tudo e às vezes ele quantifica quantas palavras a pessoa usa, se as palavras eram positivas ou se eram negativas, e daí 3 meses depois eu vou lá e faço de novo uma entrevista. Vocês imaginam, horas, uma entrevista de 1 hora e o indivíduo ali, ó, transcrevendo aquilo tudo, para depois a gente fazer esse tipo de análise. Então, nem só de uma análise de números, de quantidade, de questionário com barrinhas e números e coisas são úteis. Às vezes a entrevista já basta. E uma entrevista, quando ela é bem aprofundada, ela às vezes vale muito mais do que os números. Vai depender do quanto a gente já sabe sobre um determinado fenômeno, né? Então, existem ambas possibilidades, né? A gente pode também, agora, fazer a entrevista não seria uma boa coisa, como eu comentei, para a gente não intervir no intuito do ambiente que a gente colocou ali, né? Mas daqui a um tempo a gente pode tentar entrevistar essas pessoas e tentar comparar se foi uma coisa mais holística, né? O ambiente inteiro em si que alterou, né? E que fez com que ele se sentisse melhor, ou se foram alguns dos aspectos que a gente mudou lá, pontuais, né? A gente está testando aqui, né? Fala, Gabi, desculpa. Até uma das questões, né, que a decisão por se fazer isso posteriormente foi também por entender essa situação atual, que a gente já sabe que eles estão num momento diferente de rotina, por conta de toda a pandemia, né? Então, por isso que quis se postergar isso também, porque já sabe que, de repente, estaria alterado, porque a rotina deles hoje já é outra, por conta da situação. Isso eu acho legal. A Ju, acho que está aí, a Ju que também está do grupo de estudo, não tinha visto. Ela disse que o adesivo vai impactar muito. É engraçado isso, porque a gente tem uma percepção, né, Ju? E claro, ouvindo já alguns feedbacks, Mailton, realmente a parte das paredes, que tem adesivo, que tem grafite, é o que mais parece estar chamando atenção, mas eu estou bem curiosa para ver esses... Vocês não induzam a atenção das pessoas. A gente fica mais feliz que eles, mas então é muito louco isso. E perguntando o que eeles estão achando da parede. Não, mas é espontâneo, né, meninas? Então, olha, ela tá dizendo ali, a gente chora. Tem gente que vai lá. Não, tu tinha que ver, depois que eles fizeram a primeira parede, tinha um artista lá que fez uma pintura. Era um enfermeiro chamando o outro, vem ver e tal, levando as pessoas lá pra sala. Muito engraçado, assim, coisa mais querida. Que demais. Essa é uma iniciativa muito, muito, muito legal. Eu faço pesquisa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e tá havendo um movimento dentro do RH do hospital em tentar manter os profissionais da área de saúde motivados, mas também toda outra equipe que faz parte do hospital também está sendo motivado, né? Então, assim, o pessoal da limpeza, da desinfecção, o pessoal da segurança, o pessoal que carrega coisas pesadas para um lado e para o outro. Então, assim,
o hospital está pedindo que a comunidade mande mensagens para as pessoas ali dentro do hospital, e eles estão colocando cartazes em todos os lugares assim do hospital, das pessoas deixando, né, mensagens para o pessoal, para a comunidade inteira do hospital. Mas eles estão pedindo para que o pessoal nomeie, assim, tipo, valorize o pessoal da limpeza. São eles que garantem, né, que a gente continue saudável, né, e não se exponha tanto. Então, nossa, isso é incrível. Essas iniciativas são magníficas. E acho que isso vai dar muito, muito potencial e muita visibilidade para o que eu espero que seja uma nova era da arquitetura, né, ou um novo ramo da arquitetura, em conseguir impactar muito mais, de uma maneira muito mais direcionada e produtiva para a gente como espécie, né? Eu não tenho dúvida disso, viu? E até por isso, gente, que a gente quis reunir vocês agora, falar sobre esse assunto agora, como uma forma de incentivar mesmo outras cidades aí que estão querendo fazer essas ações. Eu tô vendo aqui a Ju Affini, que eu sei que já está lá tocando com os hospitais. Eu acho que são formas que a gente pode, a partir da nossa expertise, do que a gente sabe. E às vezes, né, a Ju, hoje de manhã eu estava conversando com a Ju lá no hospital. São detalhes às vezes, não são grandes interferências, é porque está tudo num estado tão ruim que qualquer coisa que a gente fizer ali parece que já melhora, e daí é aquela história da praia, né? A gente até falou também sobre isso hoje de manhã. Se tu vai numa praia e a praia tá toda suja, a pessoa tá ali, vou jogar essa sujeirinha aqui já que tá tudo sujo mesmo. Agora, no momento que as coisas começam a ficar mais, né, com uma aparência um pouco melhor e tal, a pessoa ela passa naturalmente, parece, a cuidar mais, né, a se apegar mais, a querer que o negócio fique limpo, fique agradável. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, essa sementinha, né, Mailton, que daí um vai passando pro outro, pro outro, pro outro, e daí eu acho que a gente consegue um movimento ainda maior. A gente tem até um experimento, né, que fala sobre isso. Eu acho que é até legal o pessoal buscar, que é o experimento da janela quebrada, né? Isso, Foi feito por um psicólogo de Stanford e eles detectaram que justamente a violência ela estava totalmente atrelada com o nível de degradação do ambiente. Então, se você está num ambiente que a janela está quebrada, as pessoas não vão se importar, elas vão continuar quebrando o que está ali. Aí, isso foi feito, se eu não me engano, foi em Nova York, agora eu não lembro, tá, gente? Mas o que eles fizeram? Eles detectaram que se eles começassem a arrumar as janelas que estavam quebradas num determinado período mais rápido, as pessoas começariam a cuidar e aí, consequentemente, a violência diminuiria. Eles fizeram com carros também. Então, colocaram um carro num lugar mais degradado e um carro num bairro onde não era degradado. E daí, também, para esse carro desse bairro que não era degradado, demorou muito mais para as pessoas começarem a depenar esse carro. E no que já era degradado foi em questão de nem dias, se eu não me engano, acho que foi horas. Esse é um bom exemplo mesmo. E a gente está vendo isso acontecer realmente lá na prática, então é muito interessante isso. Ó, falei isso com os profissionais no momento da entrega da sala, porque eles comentaram muito, estão preocupados se todo mundo vai manter o espaço organizado. A gente estava lá hoje de manhã e daí um dos responsáveis pediu para a Ju falar, né, apresentar a sala para todo mundo. Mas, enfim, gente, a gente está chegando já aqui nos finalmente, né, desse encontro. Faz sentido isso para vocês? Tem alguma dúvida específica sobre essas... É óbvio, gente, o Mailton, só para vocês terem uma ideia, dentro do nosso curso ele dá uma aula de 1h30, eu acho que sobre metodologia de pesquisa, e isso é só uma partezinha, né, Mailton? Porque tu poderia falar sobre esse assunto por muito tempo, né? A aula é só como encontrar, né, Ela é a né, busca, para né? se basear na ciência, assim. Então, eu peço desculpas se eu me perdi um pouco, né? Como eu falei para a Priscila, eu sou professor de metodologia de pesquisa, né? Então, eu tenho 40 horas preparado de aula para dar para as pessoas, né? E aí, a gente teve que dar uma condensada agora, assim, né? Pegar só o mais importante. Quando eu Eu chamei o acho que Mailton para esse bate-papo, ele disse, tá, mas quanto tempo? Porque assim, minha aula de metodologia é 40 horas.
Não, 40 horas não dá. É mais para dar um sentido para todo mundo entender, né? Eu acho que a questão da ética que o Mailton trouxe foi muito importante. E ele até falou do experimento Milgram. Se vocês não viram, gente, tem um filme a respeito desse experimento. Eu acho que ali você consegue ter a empatia das pessoas que estão na pele daquele experimento e sentir a necessidade dessa ética ser aplicada ali. Então, eu não sei se o Mailton concorda comigo, mas eu acho que é um bom filme para o pessoal assistir aí. Sim, sim. Até hoje, o resultado dos experimentos do Milgram não podem ser considerados válidos, porque a gente não consegue entender o que aconteceu ali, por falta de questões éticas. A gente não sabe até onde o que aconteceu é natureza humana ou foi indução, né? A gente não sabe, não consegue entender. O pessoal está perguntando, é experimento Milgram, gente. Eu não sei se é experimento ou experiência Milgram, o nome do filme. Não, o Milgram é o nome do pesquisador. Do pesquisador, mas o filme acho que é experimento Milgram, se não me engano. Tem no Netflix. Alguma área urbana aqui nos grupos. grupos. O Stanford também acho que está no Netflix. Ah, boa. Na verdade, tem vários, acho que tem uns 3 filmes sobre a prisão de Stanford, mas tem um mais recente de 2015. Eu vou tentar achar os links deles aqui do YouTube, pode ser? Pode, obrigada. Ótimo. Gente, as atuações dos grupos de estudos, e se alguém está atuando de alguma forma, escreve aí. Mas eu sei ali, a Camila tinha escrito antes a Betânia, as meninas de Belo Horizonte com a parte dos idosos, né? Então, se chegaram a fazer o projeto, né? Mas não chegaram a executar isso. A Betânia de Brasília com a parte das crianças em escola. Foi executado, só não foi mensurado, né, Betânia? Então, foi feito projetos. O que a gente sentiu essa questão aqui do hospital, tá, gente? Eu acho que a Ju, que tá aí, de Porto Alegre, pode até falar melhor. Que, assim, ó, é tudo muito rápido. É tudo para ontem, assim. Não deu tempo, né, quase, né, meninas aí de Porto Alegre, para fazer um projeto com calma, né? Essa aula que o Mailton dá, que é para buscar evidências realmente válidas, né, científicas, para embasar um projeto. Nesse caso, ainda bem que o grupo de estudo já vinha estudando sobre arquitetura hospitalar e ficou mais fácil de tentar trazer algumas evidências. Mas, como foi uma coisa que é para acontecer correndo e a gente depende de verba, de patrocínio, então, assim, tá, precisamos de poltronas. Caramba, a empresa lá mandou poltrona transparente, né? Não deu muito para dizer, não, eu só quero a poltrona verde. Não dá, né? Nesse tipo de coisa. Mas, mesmo assim, eu acho que o resultado que está dando ali está sendo muito legal, né, meninas de Porto Alegre? Eu acho que... Ó, a Ju está dizendo, reunião, projeto, execução. 25 dias? Tudo isso já foi, até achei que era um pouquinho menos. 4 salas. Mas desde o lançar da ideia, eu acho, né, Ju? Tu contou 25 dias. Ó, hoje teve a confirmação, eles vão querer viabilizar. Fabiola, que show, amada! Estou acompanhando pelas redes, está ficando incrível. Se a gente estiver mais tranquilo, consigo falar. Bom, gente, isso aqui era para dar assim, uma motivação, um pontapé inicial. E se vocês forem fazer alguma ação mesmo, executar, tentem trazer um pouquinho esse olhar da pesquisa para que realmente é o triângulozinho, né? Já que está sendo investido numa ação prática, vamos tentar mensurar alguma coisa disso para depois retornar isso e contribuir com novos conhecimentos. Eu acho que assim, o Mailton também é uma pessoa que nos motiva muito a gente, né, Mailton, criar uma rede, assim, poder colaborar e trocar, e eu acredito demais nisso. A gente não faz nada sozinho e a gente tem que se unir agora, principalmente para criar esse movimento tão bonito que está acontecendo entre os arquitetos e designers. 8 dias de execução, gente, 4 salas. Mailton, em 8 dias, 4 salas. Estilo decora. Eles diziam, né, meninas? Ai, parece que a gente tá na Isabela, a gente tava juntos lá, eles disseram, parece que a gente tá no quadro do Luciano Huck. Muito bom. Ajuda do Luciano Huck. Certo. Gente, eu mandei aqui os links para vocês. Acho que são os trailers do YouTube. Não sei se vocês conseguem copiar o link, depois vocês podem assistir os trailers e darem uma olhada. A gente sobe esse chat também lá na plataforma. Uma informação que eu
acabei não comentando com vocês, mas vários comitês de ética estão dando celeridade aos projetos que tenham o Covid-19, né? Que estejam acontecendo durante uma situação com o Covid-19. Então, eles estão passando na frente dos outros projetos que já tinham, né? Estão dando prioridade para isso. Então, é uma coisa interessante. Eu não sei qual nível de pesquisa que vocês vão conseguir fazer, mas caso chegue a este nível, vocês podem ter certeza que o pessoal dos comitês de ética estão numa força-tarefa para começar o máximo possível a gente conseguir obter dados a respeito disso, né? Não só da saúde, mas questões econômicas. Quanto mais a gente entender o que está acontecendo com a sociedade, mais fácil vai ser criar estratégias para a gente intervir na melhora e na recuperação, né? Isso não só na saúde, né? Então, nas humanidades como um todo, né? Então, Interessante. é uma boa coisa. E daí, Mailton, só para entender na prática, então, isso se entra como um projeto de pesquisa para ser avaliado, então, isso é assim? Tu tem que acontece antes tudo isso, então, né? Isso, tem que ser antes. Tu tem que escrever tudo, todo o teu plano, e daí tu submete para um comitê de ética. Infelizmente, no mundo real, o comitê de ética é uma coisa que te atrasa 3, 4, 5, 6 meses na tua vida. Porque eles vão achar problemas no teu trabalho, né? Eles vão, na verdade, refinar o teu método, vão mostrar para ti onde tu estava errando e onde não estava correto e onde não ia dar certo, né? Eles vão te fazer perguntas que às vezes tu não fez ainda, então tem gente que escreve lá, lindo, maravilhoso, o projeto inteiro, a ação inteira, mas não tem uma hipótese. E daí o comitê de ética diz, volta, senta, estuda, pensa, faz uma hipótese, convence pra gente que essa hipótese é viável de ser testada e daí a gente te libera. E aí são mais um tempo de estudo, né? Mas pelo que eu estou sabendo, pelo que eu fui informado agora, quando a gente põe que está na categoria Covid-19, eles estão dando prioridade para fazer esse tipo de processo. Tá. E uma opção, então, também. Então, é optar, né? Ou fazer realmente uma pesquisa que vai expor as pessoas, daí vai passar, então, pela aprovação desse comitê de ética, ou tentar fazer algo completamente anônimo. Daí Totalmente anônimo. Tá. E aí, gente, certo? Motivou? Ou achou muito complexo e diz, vou desistir disso tudo? Não desistam. Eu acho que a primeira vez que vocês tentarem fazer uma pesquisa, eu acho que a pesquisa mais rápida que vocês queiram fazer, assim, com os amigos de vocês, entrar num Google Forms da vida, esse Google Questionários, eu não sei agora qual é o nome dele, mas vocês podem, Forms, né? Vocês podem entrar nesse Google e fazer um questionário. E aí vocês podem pegar o linkzinho e compartilhar. Daí vocês vão ter a primeira experiência que vocês vão ter com pesquisa, para muitos deles, é que ninguém tá afim de fazer pesquisa nenhuma. Tem que ter um bom motivo. É verdade, então. Fazer pesquisa é achar participantes, né? Por questões éticas, aqui no Brasil, a gente é proibido de pagar a participação, é proibido de dar qualquer tipo de bonificação, a gente só pode ressarcir o indivíduo por eventuais prejuízos que ele possa ter tido. Então, se ele passa um dia inteiro dentro de um scanner, a gente paga a hora de trabalho dele, que ele passa lá dentro, coisas desse tipo, né? Mas a gente tem outros países que são um pouquinho mais avançados em que eles já pagam. Mas aí tem questões éticas também, porque tem gente que faz isso de profissão, né? Não é um indivíduo normal a ser avaliado, é um indivíduo que vive de pesquisa, ser sujeito de pesquisa. Muitos problemas na pesquisa, mas comecem e vocês vão gostar. Vocês vão querer sempre corrigir o último erro, e daí quando vocês veem, vocês estão há 10 anos pesquisando neurociência. A cara do Mailton. Quando a gente apresentou, Mailton, nem sei se eu podia falar dessa forma, mas a gente falou assim, que a gente estava, então, né, pedindo para quem pudesse ser voluntário para uma pesquisa, por quê? Aquele era o primeiro hospital que a gente estava fazendo uma intervenção e a gente quer muito fazer uma pesquisa nesse case para que a gente consiga desenvolver outros projetos para outros hospitais ainda melhores. Eu acho que isso foi uma coisa que motivou eles, né, Isabela? A gente estava juntas quando a gente apresentou. Acho, tudo bem a gente ter falado assim? Tudo bem, né? Sim. Tá. E assim, esse tipo de informações que vocês vão ter agora, talvez ela não chegue a ser publicada em nada, tipo assim, extremamente relevante
mas ter essas informações com vocês, né, sobre uma iniciativa independente de pesquisar e questionar voluntários, vocês já podem embasar uma pesquisa maior, né? A partir disso aqui, olha, que a gente já tinha desses dados, a gente já tem essa metodologia que deu certo e a gente quer ir para frente. É isso aí. Vamos para frente, gente. Bom, acho que a gente primeiro vamos agradecer a Mailton. Obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, dividir um pouquinho da tua experiência, dos teus 10 anos aí, então, nesse universo. Não, pra gente é bem importante, Mailton, porque tu sabe, né? Eu lembro quando logo que eu conheci o Mailton, que eu disse, Mailton, eu tô pesquisando em umas coisas da ligação da neurociência com a arquitetura que não parecia nada a ver, assim, né? Mas eu tenho aprendido muito contigo e daí é muito bacana poder compartilhar esses aprendizados aí, gente. Obrigada. Obrigada, Mailton. Foi muito enriquecedor, como sempre, né? Eu acho que apresei tudo que a gente fala, gente, essa questão multidisciplinar de ter pessoas de outra área, cada vez mais, cada dia mais, eu tenho a certeza de que enriquece muito o nosso repertório. Obrigada. Eu que agradeço, né? Como eu já comentei em outras vezes que a gente conversou, eu saio dali de dentro do cubículo, que é o laboratório, e venho para a realidade, né? Tentar ver se a ciência se encaixa. Então, é magnífico, é muito bom. Eu agradeço também de poder participar e agradeço a oportunidade de ensinar um pouquinho vocês o que eu sei também. Que bom, obrigada. Mas então já está quase se formando em arquitetura e design também, né? De tanto que a gente chama ele. Eu já aprendi o que é pé direito, já aprendi os tipos de vidro, acho que eu já vi falar também, algumas cores, então assim, estamos lá, estamos indo. Boa! Que bom! Gente, a gente queria agradecer vocês, né, Gabi? Exatamente, acho que tivemos aqui, gente, a sala cheia, 37 pessoas no nosso auge, agora estamos com 31. Acho que agora é vocês replicarem para o grupo de cada cidade. Lembrar de novo que vai estar lá disponível na plataforma para vocês. Qualquer coisa, nos avisem, né? Eu acho que agora é organizar qual vai ser o próximo tema do próximo mês. Isso. Vamos tentar sempre fazer por essa época, vai ser fim de mês sempre, que a gente vai se reunir aqui e compartilhar junto com o convidado algum assunto específico. Legal? Obrigada, então, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Um grande beijo. Obrigada, Beijo. Carol. Beijo. Obrigada, Carol.